Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 18ª videoaula da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil. E aqui nós vamos ainda continuar falando de funções, tá? Dentro do Python. Basicamente vamos falar da função, uma função bem simples, que é a função lambda, que ela é útil para resolver problemas curtos e rápidos dentro do código, e tratamento de exceções, tá? Que é quando ocorre erro durante a execução do código computacional, certo? Então vamos lá. Então primeiro vamos mostrar a função lambda funcionando, depois o tratamento de exceções na aplicação geral, nas aplicações específicas, na execução compulsória, que é o finally, a criação da sua própria exceção, tá? E a declaração do else. A exceção própria seria o raise. Tá? Isso está no capítulo 7, né, do livro de Menezes, tá bom? Então vamos lá, começando aqui. O que é a função lambda? É uma função bem simples, que ela já é chamada aqui direto na sua aplicação, diferentemente do que a gente viu antes, que você usa o def, cria a função numa linha e um bloco de código abaixo. A função lambda, ela só é uma palavra reservada que você associa uma variável a ela e depois declara dois pontos e diz o que essa variável vai ser feito com ela. Nesse caso aqui, é dizer, ó, aplica uma função de x, onde x é x vezes 2. Pronto, é só isso que tem que ser feito. Então, quando você chama print, manda executar A com valor 3, o que ele faz? Ele pega aqui, entra na função lambda, o x é 3, e bota 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, isso para um único parâmetro, né? Essas funções lambdas, ela permite que elas sejam parâmetros de outras funções, como é o caso da sort, tá? Funções built-in prontas dentro do Python. Aqui é a mesma função lambda, só que agora com dois parâmetros, um pouco mais complicada, né? Você calcula um aumento, aí você diz que o aumento é igual a lambda, dois parâmetros de entrada, A e B. Você tem A e B, que são os parâmetros, multiplicados e depois dividido por 100. Então, quando você chama a função, ó, aumento, você meio que transforma o aumento numa função, né? E aí você traz aqui os parâmetros de entrada, ó, 1000, né? E B, que é 5. E ele já executa aqui, 1000 dividido por vezes 5 dividido por 1050, tá? Então, isso é muito útil, essas funções, quando você quer fazer execuções rápidas, né? Aqui nós criamos a função aumento, a função A, rápido, numa única linha de código, tá? Tratamento de exceções. O que é tratar exceções? É você preparar o programa para situações inesperadas, que podem acontecer, tipo, você pede para a pessoa digitar um número e ela digita um texto, e aí não ocorreu a parada da execução do código, e sim o tratamento do erro e o código continuar funcionando. O bloco que executa isso, ele tem essa sintaxe, ó, é o try, dois pontos, bloco de instruções para tratar o erro, as tentativas, e aqui sim, as exceções, ó, except, o tipo de exceção e o que fazer com ela. Tá? A vantagem de você trabalhar com o tratamento de exceções é que você permite que os erros, muito comuns na entrada de dados, principalmente, não impeçam o funcionamento normal do teu programa, do teu código computacional, certo? E você simplifica o tratamento dos erros, tá? Porque você traz ele para dentro desses blocozinhos aqui do exception. Então isso fica mais fácil de detectar. Aqui é um erro padrão que o Python acontece. Esse aqui não é um erro que a gente vai construir ele, né? Aqui, por exemplo, você tentou usar a função int, mas deu para ela um parâmetro de entrada, tá, que é um texto, né? Então isso aqui não funciona, porque ele vai dar um erro, ó. Erro de valor, tá? Ocorreu na linha 1, nessa parte aqui, e aí ele diz, ó, inválido literal for int, with base 10, quer dizer, essa função ela serve para transformar números em números inteiros, né, números reais. Então, se eu tirasse aspas, ela ia funcionar, mas como eu botei como string, ele não consegue pegar um string e fazer ele virar número inteiro. Então ele diz, ó, erro de valor. Então, isso aqui é o que acontece quando você usa incorretamente alguma função ou entra com algum valor errado no Python. E vamos aprender agora como tratar isso usando essa sintaxe que a gente mostrou acima. Então, o tratamento de exceções. Você pode inserir, no caso das aplicações específicas, né, tratar erros específicos, como erros de dados de entrada, no caso valor, que é o valor erro, erros de acesso a uma lista, quando você tenta pegar
um elemento da lista maior do que a própria lista, né? E aí ele vai dar index erro, tá? Ou um valor de índice que não existe. E aqui nós temos um exemplo, ó, de um código simples, daqui uma lista com nomes de 3 pessoas. Aí tem um for aqui para fazer 3 tentativas, né? Tentativa é a variável em range, né, de 3. Tá? O range cria 3 ciclos aqui. E o try vai fazer o quê? Ele vai pedir para você dar uma entrada, ó. O i vai receber o inteiro do input, que é digite o índice que você deseja imprimir, ou seja, o índice, né, 0, 1 ou 2, né, que é o índice que dá o nome aqui. Aí ele pega e printa o nome, né, 0, 1 ou 2 aqui. Agora, se você não tratasse as exceções e botasse, por exemplo, um texto, ele não iria mostrar aquele erro que nós mostramos anteriormente. Agora não, está tratado, ó. Except, aí valor erro, 2 pontos, print, digite um número. Quer dizer, quando aconteceu o valor erro, você não para o código, você diz para a pessoa, digite um número, e aí ela executa de novo. A primeira vez, ó, foi digitado um texto, ele entra nesse except, e ele então diz, ó, digite um número. E aí ele segue em frente para a segunda tentativa. Ó. Na segunda tentativa, a pessoa digita um número, só que é 4, ele não está na lista aqui, ó. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Então, 4 está muito maior. Então, é um erro do tipo index erro, ou seja, você está tentando acessar um índice maior do que o da lista. Aí ele printa aqui, ó, valor inválido, digite entre menos 3 e 3. Tá? Aliás, menos 3, não é nem menos 3, pessoal, é menos 2 menos 2 e 2, né? Porque é 0, 1, 2 na indexação positiva. E desculpem aqui o erro, tá? E aí ele vai, na última ele funciona, porque você digita aqui, ó, digite o índice que deseja imprimir. Aí no caso aqui é 1, que é o Maria, ó, que é esse aqui. Então ele digita o Maria, ele não entra em nenhum dos exceptions, ele fica no try. Então aqui você está tratando as exceções, ó. Aqui é quantas vezes você vai executar, aqui é as tentativas de entrada de dados, aqui é a exceção para o tipo valor erro e aqui é a exceção para o tipo erro de acesso de lista. A mensagem aqui é que está errada, que era para ser entre menos 2 e 2, já que o índice só vai até 2. Desculpem o erro, pessoal. Agora vamos falar de tratamento de exceções generalizadas. Então, quando você não quer você não sabe bem qual é o tipo de erro que pode acontecer, você pode mandar criar um bloco de instruções para que use essa expressão aqui, ó, exception as a, tá? Que ele faz o quê? Ele, no caso de erro, ele traz o erro padrão que o Python traria, da lista de todos os erros mais comuns do Python. Então, trazendo aquele mesmo código lá, ao invés de tratar o valor tipo erro ou index erro, eu simplesmente coloquei aqui para ele botar except, né? Aí eu botei aqui, ó, exception as e. Então aqui, ó, traga todas as exceções do Python. E botei para imprimir um texto assim, ó. Algo deu errado, né? Algo de errado aconteceu. O e aqui é esse algo de errado, né? Para ele imprimir, tá? Aqui, o tipo de erro que o Python encontrou. Então quando você digita A, ele traz o tipo de erro que é assim, ó, algo de errado aconteceu, e qual é o erro? É esse aqui, ó, inválido literal for int with base 10 para A, né, que é o mesmo que a gente viu no slide anterior. Se você digitar o 4, ó, veja que eu peguei o mesmo código, digitei a mesma letrinha, né, os mesmos parâmetros, né, no caso aqui é o 4, né. Quando eu digito aqui o 4, o que que acontece? Nós chamamos um índice superior ao da lista, na lista é 0, 1 e 2. Então aqui, ó, lista index out of range, é o tipo de erro que ele traz aqui associado a esse E, exception as E. Então o E é index out of range. Então digite um índice que, aí ele passa para a terceira tentativa, que é você digitar um índice, que no caso aqui digita 1, aí vem o Maria. Então aqui o que, que ele fez? Ele não preparou um tratamento específico, ele só criou um tratamento geral e associou ao E, que é o erro, tá? Quando eu uso esse exception as E, tá? É tratamento generalizado. Ó, esse primeiro é a verificação de erro tipo valor e o segundo de erro de índice de acesso a uma lista, tá? Agora vamos falar da execução compulsória. O que é execução compulsória? É quando você usa o finally dentro daquele try, né? O try, além do exception, você pode colocar outras palavras reservadas, né? Quando você bota o finally, você está dizendo que aquele bloco tem que ser executado independente de haver ou não erro dentro do código computacional. Então aqui, ó, vemos o mesmo códigozinho, que é uma lista de 3 nomes, para ter um for aqui, tentativa em 3, aí ele quer que ele tenha aqui, ele tem um tryzinho, né? Esse try, você
pede um índice a partir do input, a pessoa digitar um índice para poder imprimir com base nesse índice, que é 0, 1 ou 2, o nome que está aqui na lista. É isso que ele vai fazer. A exceção aí eu deixei a exceção geral, que é aquela que a gente viu lá, exception as a, aí eu deixei o print, ó. Se a pessoa digitar uma letra, que é o A, ou digitar a posição 4, que A não é um número e 4 é uma posição fora da lista, ele vai trazer aqui os tipos de erros diferentes, ó. Tá vendo? Na primeira tentativa, ele diz, olha, você errou aqui por tipo literal, você botou letra para a função int. Né? Na segunda tentativa, você tentou chamar o índice, que é o 4, acima do valor máximo, que é 2. E só na última tentativa, né, ele conseguiu, digitou 1 e veio a palavra Maria. Agora, observe que nos 3 foi impresso tentativa. Por quê? No final eu digo, ó, independente de ele estar no try ou no exception, né, o try é quando não tem nenhum problema. O exception não deu certo no try, ele entra no exception. Sempre imprima a tentativa e o parâmetro do for, que é a tentativa mais 1. Aí a gente bota o mais 1 porque o range começa em 0, 1, 2, 3, tá bom? Então aqui ficou 1, 2 e 3. Tratamento de exceções, criando a sua própria exceção. Aí é quando você usa a palavra reservada raise, tá? O nome do tipo de erro, né? E esse from none aqui é para ignorar os outros erros e trazer só o erro que você está criando, tá? O raise faz com que você passe os outros erros e vá para o erro específico que você está tratando, tá? O from none é que esse adicionalzinho que permite isso. Se você não colocar o from none, o raise mostra os erros que o Python encontrou, mais o erro que você está criando. Então, vamos ver aqui um exemplo para a função epar. Tá? Você tem um códigozinho aqui simples, uma função epar. O que é que ela faz? Ela tenta fazer uma divisão, tá, do x, o módulo da divisão de x por 2. Traz para você esse módulo. Esse módulo, se ele for par, né, ele é 0, correto? Agora, pode ocorrer problemas, né? Aí, se ocorrer problemas, ele entra aqui no exception, tá? Aí, exception, aí eu não tenho as e, eu botei só o exception usando ele de maneira específica, que você pode usar também. E aí você faz aqui o uso do raise, ó, para criar o seu valor. Aí você diz, ó, se for o valor tipo erro, que é o tipo de erro que você bota na sintaxe, tem que ser o mesmo tipo que o Python entende. Aí você bota aqui, ó, escreva que o valor está inválido. E o from none é para ele ignorar os outros erros e mostrar só o erro do raise, tá? Então, quando você tenta executar a função epar, ao invés de passar um número, passa uma letra, aí ele vai dizer, ó, letra não é número, então é erro de valor. Aí, ao invés de ele escrever aqui embaixo valor erro, ele troca, né, para valor erro, ele bota aqui, valor inválido. Então, aqui é um tratamento específico que você pode fazer, né, personalizado usando o raise dentro do exception, entendeu? E aqui é o resultado desse tratamento. Ó. E continuando aqui, tem a última parte da declaração do else. O que é o else? É um conjunto de blocos que ele vai acontecer. Então, dentro do try, você pode ter o bloco de instruções do try, o exception geral, e tem um else no final, que é, se ele não entrar no exception, né, não houver nenhum erro, ele entra no else, certo? Então, que é similar ao if else que a gente viu antes. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui é uma tentativa constante de dar entrada de dados, né? Então, digite um número inteiro ou zero para sair, é o input. Isso é transformado em inteiro. Isso vira a variável v. Aí ele vai dizer, se v for diferente de zero, então, se for igual a zero, pare, porque quando é zero para parar, tá? Se não for, aí você vai printar isso aqui, ó, as exceções. Valor inválido, digite novamente, que é qualquer valor que não seja inteiro, um texto, por exemplo. Agora, se você digitar os valores corretos, aí ele entra no else, né? Ele vai pegar aqui print, valor válido, né? Nenhuma exceção aconteceu. Então, se você digitar aqui, ó, digitou 2, valor válido. Digitou A, aí valor inválido, digite novamente. Então, o A fez ele entrar no exception. O 2 fez ele entrar no try e no else aqui, ó. Tá vendo? E o 0, ele saiu, tá? E ele, todos os momentos, ele está executando o file, né? Que execute sempre. Aqui eu combinei o else com o file aqui na aplicação. Então, o tratamento de exceções, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Agora nós vamos ver isso funcionando, porque ele é muito útil para evitar que você tenha problemas na hora de executar o seu código.
né, do código, principalmente dados de entrada, o uso errado das funções. Então, vamos lá, chamando aqui o Jupyter Notebook. Pasta IFP, custo de geoprocessamento, e aí vamos criar aqui um arquivo Jupyter Notebook, certo? Vamos chamar prática aula 18, né? File, save as, prática aula 18. Como já está bem adiantado, vou tentar ser o mais breve possível. Então, o uso da função lambda. Vamos à função aqui, por exemplo, o aumento, que a gente viu lá. Tá? O aumento, aí você chama aqui, ó, lambda, né, já fica verdinho. Aí você diz, aumenta, dois parâmetros, A e B, certo? E aí você pega e diz o que acontece com A e com B. Dois pontos, aí você diz, ó, o A vezes o B dividido por 100. Aqui é a ação a ser executada. Pronto, essa é a funçãozinha pronta, né? Aí para chamar ela, você chama aqui aumento e dá os dois parâmetros para ela. Por exemplo, 100,5, digamos 5% de 100, né? Quando você executa, ó, 5 unidades, né? Então essa é a função lambda, tá? Essa é a utilidade dela. Agora vamos ver os tratamentos de erro, por exemplo. Vamos lá, se você tentar converter em um inteiro, uma coisa que não é inteira, digamos, você bota 2.3, ó, e manda printar o A, aí dá certo, ó. Tá vendo? O 2.3 vira 2, porque a função inteira recebe um número. Mas se você bota um string para ela, o que é que acontece? Erro. Erro de que tipo? Valor erro, tá? Então aqui, esse erro, para ele não ficar acontecendo, que é o erro padrão do Python, você pode tratar os erros, certo? Então como é que a gente trata esses erros? Vamos fazer o exemplo lá da lista. Digamos que você tem um nome aqui, uma lista que são nomes, tá bom? E aqui você tem a Ana, você tem a Maria e você tem o Paulo. Pronto. Aí esses três nomes você quer que a pessoa apenas digite, né, para você o índice, né, para poder imprimir. Se é a Ana, a Maria ou o Paulo. A Ana é o 0, a Maria é o 1 e o Paulo é o 2. Então você chega e diz para a pessoa assim, olha, me dá o índice. Aí I é igual a int, primeiro converte inteiro, o input, né? O que é que vai ser o input? O input é eu escrever para a pessoa, digite um valor do índice. Digite o valor do índice, na verdade. Tá? Aí você pode até botar aqui entre 0 e 2, né? Para reforçar para a pessoa não digitar errado. Aí, se a pessoa digitou, ela executa o quê? Você manda printar nome com o i. Pronto, isso é que é para fazer. Mas se der errado, né, se a pessoa digitar uma coisa errada, ó, aqui, opa, eu já executei antes de fazer o exception, né? Então, por isso que deu problema. Então, vamos lá. Vamos botar o exception aqui, ó. Except, que é o tratamento da exceção. Aí, vamos tratar só um tipo de erro, que é o valor incorreto. Você está pedindo para ela digitar um número e ela traz uma letra, tá? Então, é value, erro, que é assim que é escrito no Python, tá? Tem que ser do mesmo jeitinho para ele entender. Então, os value e erro, você trata vamos lá, como é que a gente vai tratar isso aqui? Deixa eu pegar aqui o mesmo valorzinho. Vamos tirar o as aqui, vamos botar só assim, um print avisando a pessoa, né? Ao invés de ele parar a execução, a pessoa vai receber essa mensagem aqui, ó, digite um número. Você pode até botar entre 0 e 2. Você pode até botar número inteiro, tá? Pronto, aí ó, tá lá, entre 0 e 2. Se a pessoa digitar, por exemplo, A, que não é um número, é uma letra, o que é que acontece? Ao invés de ele parar o código, como seria aqui em cima, ó, ele entra no exception, porque você encontrou um valor erro, tá? E aqui ele pega e diz, olha, na verdade, é um erro de entrada de valor aí, digite um número entre 0 e 2, né?
E você podia até botar, você digitou um valor inválido. Pronto. Ó, por exemplo, qualquer coisa aqui de letras. Ó. Você digitou um valor inválido, entendeu? Digite um número entre 0 e 2. Agora, se você digitar, por exemplo, para pegar o nome da Maria, que é o 1, então você digita 1, ó, ele printa a Maria, entendeu? Então aqui é tratamento da exceção específica, certo? Agora, se a gente quisesse tratar exceções de caso generalizado, então você pode aproveitar esse código bem aqui, ó, mesma listinha, só que aí, se você não sabe o que, é que a pessoa vai colocar, por exemplo, se ela colocar erro de acesso de lista, né? Por exemplo, se ela digitar um número maior, aí você poderia tratar esse erro. Vou tratar ele aqui, ó, que é index, vou botar ele aqui embaixo, ó. Except, outro except, entendeu? Dois except, ó. Index, erro. Pronto, index, erro. Se ocorreu o index erro, o que é que você faz? Você printa aqui para ele fazer o seguinte, diz assim, ó. Você digitou um índice maior que a lista. Digite um valor inteiro entre 0 e 2. Tá vendo? É parecido o print, né? Assim, uma mensagem. Mas vão ser diferentes dependendo do que você deu como valor de entrada. Ó. Mas agora você está tratando dois erros, não um só. Tá vendo? Aqui é por isso que é específico. Ó. Se for uma letra, ó, ele entra no primeiro except e diz, ó, você digitou um valor inválido. Tá vendo? Se você agora digitar um índice maior, por exemplo, 4, e der Enter, ó, ele não para o programa. Ele diz, ó, você digitou um índice maior que a lista. Digite um valor inteiro entre 0 e 2. Se a gente não tivesse isso aqui, ó, a gente não estiver comentando aqui esse código, não tem isso aqui. Se eu executo e boto 4, ó, ele mostra o erro padrão do Python, que é ó, index out of range, tá? Esse index out of range é justamente esse erro bem aqui, ó, index erro, tá? É um tipo de index erro, tá? Então a gente pode já tratar para evitar que é para isso que serve o tratamento de erro. Ó. Quando você tratou aqui, ó, se você faz a execução e bota o 4, ele não para o programa, ele só diz para você, ó, você digitou um índice maior do que a lista, então digite um valor entre 0 e 2, para o programa não parar a sua execução, certo? Quando a gente quer, por exemplo, tratar todos esses erros de uma vez só, usando os erros padrões do Python, então a gente escreve isso aqui, ó, a gente chama de tipo exception, tá? As, e aí chama E, que é onde o Python vai armazenar o tipo de erro que ele encontrou. E aí você bota um print aqui para trazer essa informação. Aí você chama aqui por exemplo, um fstring, tá? E aí você diz, ocorreu o erro tipo, aí 2 pontos, aí você chama o parâmetro, que é o E. Pronto, aí você dá Enter. Vamos lá. A mesma coisa. Vamos pedir para ele primeiro uma letra, que não é um número, né? Para ele entrar no valor erro. Ó, Enter. Aí ele vai dizer aqui, ó, inválido literal for int, que ó, você pegou o número literal e botou int. Isso aqui é a descrição que está correlacionada com o erro desse tipo aqui, ó, o valor erro, entendeu? Se a gente não bota isso aqui, ó, e tenta digitar, ó, porque ele com o bloco try não vai funcionar, teria que ser de outro jeito. Ele iria mostrar o valor erro para nós, tá bom? Se a gente executa aqui e bota um índice maior, que é o 4, aí ele vai entrar no index erro, tá? Ele vai dizer índice of range. Aí você dá enter aqui, ó, opa, é aqui, né? Aí ele vai dizer, ó, ocorreu um erro tipo, agora, ó, lista de índices fora da faixa. Então, ele, dessa listazinha, você pegou um valor que 4 está fora da faixa, daqui a faixa é 0, 1 e 2. Então, aqui você trata os erros individualmente. Esse aqui é deixa eu voltar ele aqui, index erro, tá? Então aqui você trata o valor erro, index erro e outros tantos que você quiser. E aqui você trata todo mundo e diz para o Python, ó, traz qual é o tipo de erro nessa variável e printa para a pessoa saber aqui, tá? Então, nesse caso aqui erro de acesso a índice,
que é nesse grupo aqui, ó, index erro. Então aqui seriam todos os erros padrões que o Python vai ter disponíveis para você checar, tá? Agora, digamos que você quer que a pessoa, digamos assim, criar o seu próprio, deixa eu ver qual foi a ordem que a gente colocou, tratamento de exceções. É criar a própria exceção, né? Usando o raise, tá? Então, vamos criar aqui uma funçãozinha mais simples, que é par, tá? Essa funçãozinha, ela recebe um númerozinho como entrada, e aí ela vai retornar para nós, né? Eu boto aqui um try aqui para ela, e esse try eu digo, ó, retorne esse númerozinho, o módulo da divisão dele por 2. Pronto. E aí quem sabe que se é 0, é porque ele é par, né? Mas eu boto aqui uma exception, que é, digamos, a pessoa não digita um número, digita uma letra. Exception. Então, o que, que vai acontecer? Aí aqui, nesse caso, eu vou dizer para ele, ó, raise, quer dizer, você vai executar a si mesmo e vai trazer para mim, para a pessoa, não o erro padrão do Python, né? Porque digitar uma letra é um erro do tipo valor. Você vai escrever para a pessoa, né, o valor inválido, né? Tipo, você digitou, né, uma letra. Pode ser isso, por exemplo. Tá? Quando a gente não bota o adicional, que é o from none, aí ó, ele vai mostrar o que pra gente aqui? Opa, não chamei a função, né? Então vamos chamar a função aqui, ó. É par, é a função, tá bom? E aqui eu vou dizer, se eu chamar um númerozinho, ó, 4, tá tudo bem, ó. Ele retorna, né? De módulo de 4 é 0, tudo bonitinho. Se eu botar 5, né, ele vai retornar 1, que é o módulo, né, o resto da divisão, na verdade, né? Mas se eu botar uma letra, olha o que, que ele vai dizer, tá? Vamos lá. Pronto, agora sim. Ó, ele vai dizer que não está definido, então é um erro que ele não conseguiu executar. Aliás, aqui não é para ser uma letra, na verdade, eu tenho que botar aspas, desculpa, por isso que não estava dando certo. Agora sim. Aí ele vai, ó. Quando eu não boto o from none, né, ele entra direto aqui no valor erro, ó. Is not definido. Valor erro porque... Ah, peraí, deixa eu ver, faltou alguma coisinha aqui. Ah, tá. É porque tá escrito errado. É value, erro. Pronto. Aí quando eu chamo a função, ó, aí ele entra aqui, ó. Tá vendo? Valor inválido, você digitou uma letra. Entendeu? Ele entra aqui no raise, ó. Que é como se eu criasse a minha própria exceção, personalizada, a minha mensagem e o que vai ser feito com ela. E aí o Python mostra os outros erros que ele encontrou, né? Type erro, value erro, né? E a sua versão personalizada para value erro. Se você bota aqui um from none, o que acontece? Ele mostra só esse tratamento de erro específico do raise que você está criando. Então, ó, tá vendo? É um valor erro, não tem o type erro, tá? E ele já diz, ó, é um valor inválido, você digitou uma letra. Então, aqui você está criando o seu próprio tratamento de exceção. Como se você criasse a sua versão para tratar o erro do tipo valor, né? Entendeu? É para isso que serve o raise. Ou para passar direto também. Quando você manda ele fazer o raise, ele passa direto na execução, tá? Agora vamos falar do finally, tá? O finally a gente pode mostrar no exemplo anterior, que é esse aqui, ó. O que o finally faz? Ó? O finally, ele executa o código, independente de ocorrer erro ou não. Então você pode botar uma mensagem aqui, sempre executar, só para a pessoa saber.
né, que passou por aqui, ó, sempre executado. Pronto, ó. Qualquer que seja a tentativa ó, que a pessoa colocar, ó, se a pessoa colocar 1, que é o 0, que é o índice correto, ó, ele chama a Ana e diz, sempre executar. Tá vendo? Se você chamar aqui agora, ó, botar uma letra, que é para ele entrar no tratamento de exceção, né? Ele vai entrar aqui no exception, que é o uso de uma letra onde deveria ser esperado um número. Ele traz para você, opa, aqui, né? Ele traz para você, ó, ocorreu um erro tipo valor inválido para inteiro. Aí ele bota aqui, ó, sempre executado. Entendeu? Se você chamar de novo e disser, agora não é mais uma letra. Opa. Finally, que aqui? Acho que eu perdi aqui o exception que estava aqui. Deixa eu corrigir ele. Ctrl Z. Pronto, eu tinha perdido essa parte aqui. Então, se você chamar agora um índice, né, 4, que é maior do que o tamanho da lista, né, que é 0, 1 e 2, quando eu dou Enter aqui, ó, o que acontece? Ele chama, ele diz, ocorreu um erro, ele entra nesse exception aqui, ele diz, esse erro é um índice maior do que o da lista. Mas ele continua entrando no Finally. Então, por isso que o Finally é execução compulsória, entendeu? O Finally vai sempre acontecer, sempre. Independente se ele está no Try ou no Exception, tá bom? E aqui, depois de a gente falar do Raise, vamos falar por último no Else. Então, o que é o Else? Ele é executado quando der tudo certo, quando ele não entrar nenhuma exceção. Então, vamos fazer aqui uma rotina de entrada de dados, por exemplo. Então, while true, ele vai ficar sempre entrando, né, porque é uma condição true, está sempre verdadeira aí. Então, try o quê? Ele vai ficar tentando entrar com valores, ó. Valores, aí converte inteiro o input, certo? E quem é o input aqui? Você diz assim, ó, digite um número. Pronto, só isso. Isso aqui é para fazer. Número ou 0 para sair. E aí, o que ele faz aqui? Se o V for 0, então você chama o break, que é aquela instrução que para o código da função. Tá? Se não, você trata a exceção. Aí, ó, except. Tá? Aí você trata como generalizada, que é exception. Certo? E aí você pode ou não associar a uma variável, né? Você pode botar o as e aqui ou não, que eu não vou colocar, para você ver que funciona também. E você só bota assim, ó, print. A pessoa não vai saber o que aconteceu, você vai dizer assim, você pode falar assim, o valor digitado é inválido. Digite novamente. Pronto, é só uma mensagem. A pessoa nem sabe o que aconteceu, se foi um erro porque digitou uma letra, porque digitou um número inteiro, um real, seja qual for. É uma exceção, pronto. Agora, se a pessoa não der nada errado e ela conseguir digitar, você pode mandar um print aqui, que é valor digitado válido. Pronto, ela recebe o valor e ainda printa aqui esse valor para você, né? Você pode até botar esse else aqui, poderia ser o complemento desse if, entendeu? Aqui dentro. Mas ele pode vir aqui fora, que aí ele passa pela exceção. Essa é a vantagem. Opa, try, que está errado aqui, não tá, é o T. Pronto. Então, ó, digite, aqui está 0, de novo. Então, opa, deixa eu parar o código aqui, senão ele não para o while. Então, aqui, ó, enquanto for true, o que ele vai fazer? Ele vai ficar pedindo um valor, né? Se eu botar 0, ele já encerra. Pronto, acabou. Agora, se eu digitar o valor, ó, por exemplo, 2. 2 é um valor válido, né? Porque eu consigo pegar 2 e transformar ele em número inteiro, que é a função int aqui, ó. Aqui o erro que vai dar é se você digitar texto. Mas quando você digita 2, ó, ele executa o quê? Ele não para, ele não entra aqui, tá? Porque você não mandou parar 0. Ele não entra no exception, porque o seu valor é válido, né? E ele diz aqui, ó, print, diz, ó, valor válido. Você poderia até trazer para cá já, ó, fazer um stringzinho aqui, ó. Você pode botar um else aqui para aparecer, né? Outro else aqui. Aí você bota print valor. Você digitou, né?
você digitou, aí chama o valorzinho aqui. Você digitou o valor V. Só que aqui ele é inteiro, então você tem que transformar em string, né, para poder ele entender que ele cabe aqui dentro. Senão ele não vai conseguir imprimir. Tá? Opa, deixa eu executar aqui, parar a execução. De novo. Aí, ó. 2, tá vendo? Você digitou 2, né? Ele entra no try, executa esse elsezinho aqui, tá? E como ele não executou o exception, ele entra no else e diz assim, ó, você fez um valor válido, digitou um valor válido. Você botar 3, igual, aí ele fica assim. Agora, se você botar uma letra, ó, aí é que acontece, ó. Ao invés de ele dar um erro bem aqui, né? Ele nem entra aqui, né? Ele vai direto para a exceção, que você digitou uma letra, aí o valor não é válido, digite novamente. Se você digitar outra letra, ele continua dizendo. Né? Se não tivesse essa exceção, ele ia dar o erro de tipo do Python, certo? Ele, ao tentar entrar aqui, por exemplo, ou tentar executar essa função bem aqui. Tá? Então é para isso que o else serve. O else, ele é aquilo que vai ser executado quando você não entra no exception. Né? É como se fosse um complemento do exception. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar sobre funções e tratamento de funções. Então vamos ter mais uma aula ou duas sobre funções. Essa parte ela é realmente demorada porque ela é bem detalhada, mas ela é vantajosa porque se você domina essa parte de tratamento de exceções, o código que você faz ele fica útil para o usuário final não ficar tendo bugs, né, de travamento, certo? Então por isso que é importante começar a entender essa parte de tratar exceções. Então, desculpe a aula ter ficado longa, mas próxima vez a gente tenta reduzir mais, tá? Obrigado pela atenção e vamos para os exercícios agora.